E no primeiro capítulo do Guia Prático da Raça Senepol, nós falamos por que o Senepol, nesse contexto de pecuária tropical, de pecuária extensiva, de 70 milhões de vacas aptas à reprodução, e o Senepol é a ferramenta que cobre vaca de norte a sul desse país. Quem está nos assistindo, o cara se interessou, falou, eu quero investir na raça. Mas como que eu defino um projeto? O que esse investidor ele precisa estar atento? Bom, Gustavo, primeiramente, sejam todos bem-vindos aí nesse nosso novo capítulo. Toda vez que nos procuram, a gente tem um cuidado muito grande, muito especial, em entender realmente qual é a demanda desse investidor. Eu costumo brincar e dizer assim, não importa se você tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões ou 100 mil para investir. É importante que juntos a gente escolha uma forma para que ela seja contínua. Você não tem que voltar para trás e falar, investi errado, como muitos casos a gente já pegou e redirecionou na criação do Senepol. Primeiro ponto, o touro é um desejo de consumo hoje por todas as qualidades e possibilidades de democratização que ele proporciona para produzir o cruzamento industrial através da monta natural. O Senepol está há mais de 20 anos no Brasil, a demanda de touros é muito maior que a oferta que nós podemos produzir pensando aí nesse volume de vacas que o Brasil possui. A gente fala muito dessa fêmea Nelore e tudo, mas tem uma fêmea que a gente também, quando fala do touro, não pode passar, porque nessa sim, o Senepol diria que é a única e a melhor opção, são todas essas fêmeas meio sangue, produtos de inseminação que existem no Brasil. Então vamos lá, tem uma fêmea meio sangue Angus, que vamos usar ela como referência para a grande base de fêmeas meio sangue, porque isso se estende também, o que nós vamos dizer agora. Eu quero mantê-la no rebanho por causa da precocidade sexual, mais leite, desmama o bezerro mais pesado, faço uma, cria duas e abato, joia. Então eu vou voltar ao Nelore. Você vai ficar com um produto 3/4 Nelore na sua fazenda. Digamos que eu tenho uma fêmea meio sangue Angus e vou colocar um Hereford. Eu vou ficar com o animal 3/4 europeu. Esse animal tem que ser necessariamente desmamado e colocado no confinamento. Isso foi os projetos já antigos aí, que eram o famoso super precoce. Você desmama, vai para o coxo, fica até o abate. É uma atividade de muito risco. Por quê? Toda essa variação de custos da parte de nutrição. Altas, baixas, variáveis incontroláveis, do seu ponto de vista como pecuarista, e que a gente tem que... É um projeto que não deslanchou por isso, que é o 3/4 europeu. Vou para um sintético. Você vai para um sintético, que existem várias raças no mercado, você perde o choque de sangue daquele 3/8 que ele tem de zebu. Então, se ele é 3/8 e a fêmea é meio sangue, eu já não posso usar da mesma raça. Perdi a heterose aí. E o padrão também, né, Júnior? Porque o boiadeiro caprichoso, ele gosta da homogeneidade, do padrão. Isso tem valor, né? Isso tem valor. Os animais acabam junto. A padronização se perde também quando você coloca o sintético. E está relacionado à perda de heterose. Então você tem uma cabeceira boa, mas tem um fundo. Quando você coloca o Senepol, é como um passe de mágica mesmo. Por quê? Você produz um animal. Então, peguei uma fêmea meio sangue Angus, cruzei com o touro Senepol. Esse produto vai ter 50% de Senepol, 25% de Angus e 25% de Nelore, certo? Se você somar 25% de Angus com os 50% de Senepol, nós estamos falando que esse animal é 75% taurino. Essa é a carne la creme de la creme. Essa é a carne que o mercado quer, valoriza e paga mais. Se você somar 25% do Nelore com 50% do Senepol, esse animal tem 75% de adaptação aos trópicos. Então é um animal que ao mesmo tem 75% de adaptação e 75% de taurino. Esse é o mundo ideal. Então essas fêmeas que o mercado está começando a acordar, a entender, eu posso utilizar do benefício dela, inseminando ou usando um touro Senepol e produzir um 3/4, que é a carne mais valorizada do mercado, e ser um grande player desse processo, utilizando de tecnologias que eu já tenho na minha fazenda, que é, no caso, essa base de fêmeas Angus.
E Júnior, e o Senepol também, utilizando o touro Senepol ou inseminando de Senepol, essa vaca meio sangue, tem também a vantagem desse bezerro nascer pequeno, né? E se desenvolver muito rápido. Isso. Esse é outro ponto legal que você tocou. Hoje a gente tem, o Senepol nasce muito pequeno. Para essas fêmeas Angus que a gente já tem no mercado, você usa o touro Senepol, faz esses 3/4, extremamente eficiente esse animal, tanto em termos de produtividade como em funcionalidade, adaptação ao calor, menos carrapato, menos pelo, menos estresse, tudo isso quando comparado com os taurinos. Para esse mercado que já existe, fica fantástico esse cruzamento. Bom, eu quero começar um projeto agora, eu tenho 1000 vacas Nelore. Imagina o inverso, você insemina ou monta natural com o Senepol, faz essa fêmea que nasce pequeno, que tem mais adaptação, porque é pelo curto, pelo zero, mais docilidade, mesma habilidade materna dos taurinos, porque ela é um taurino. E aí, você que já usa da inseminação, pega essa fêmea Senepol, que é extremamente longeva, alta qualidade de habilidade materna, muito carinhosa que só cria, insemina com Angus. Aí você fez ainda a carne, eu não diria que tem mais qualidade, mas mais reconhecida pelo mercado por ter o Angus na cadeia final. Correto. Que o Angus faz um trabalho fantástico, não tem como a gente dizer que não. Então aí, para quem vai fazer o projeto de carne, de pecuária semi-intensiva, intensiva ou extensiva, essas duas linhas, parto da Nelore, mas eu não insemino. Eu vou fazer só essas 100 ou 1000 vacas, independente da grandeza, então eu não insemino. Eu não sou adepto, não, pega essa fêmea meio sangue Senepol, coloca a Senepol de novo. Se você quer trabalhar com o puro, é o outro caminho que nós vamos falar daqui a pouquinho. Fazer essa linha do absorvente demora 20 anos. E é um funil que vai se fechando. Eu saio de 1000, sobra aqui, daqui 20 anos você vai ter 5 fêmeas, 10 fêmeas PO nesse processo. Demora muito. Então, se eu quero produzir carne e tenho uma vacada Nelore condizente, por que não abater tudo? Ou desfrutar de tudo isso? Se você insemina, guarda essa fêmea. Se você tem uma receptora, eu quero ter um projeto de avião, guarda essa fêmea. Agora, utilizar essa fêmea sem que seja um produto de inseminação em cima, ou voltar o Nelore nela, mesma coisa do Angus, não faz sentido. Ô Juninho, eu também quero um gancho seu, porque a gente vê também muito pequeno produtor de gado de leite, utilizar touro Senepol para poder acabar com o refúgio, né? Isso faz nascer um bezerro bom. Um bezerro de corte bom. Tem também esse mercado, não tem, Júnior? Tem, muito. Se eu tenho grandes projetos vendendo, são especializados em produzir genética, não tem como eu competir. Então eu vou lá, busco essa fêmea, produzo 100% de bezerros de corte, vendo tudo, faço o caixa e vou buscar essa fêmea no mercado. Meu negócio é produzir leite. E ter um bezerro que não vire um guacho ali, que seja um estorvo. Quando você tem um produtor de 100 vacas, você usa touro Senepol nessa vacada sua, ele tem a possibilidade de reter essas fêmeas e os machos, ele vender no mercado na recria já, como bezerro desmamados, né, Júnior? Tem também um horizonte muito interessante nesse cenário, né? Em função da estrutura dele ou do momento do mercado, ele pode seguir esse macho. Vamos pegar esse médio produtor, né? Eu vou recriar e engordar, eu tenho um confinamento lá, eu vou fazer esse processo todo. Não, tá bom para vender no desmame, eu já vendo no desmame. Tá bom para vender depois da recria, eu tenho condições, tenho alimentação, eu vendo após a recria. E no caso das fêmeas, o mercado está buscando, o mercado tá muito ávido por receptora. Já coloca esse dinheiro no bolso. A gente tem hoje conseguido aí taxas de aos 14 meses, mais de, claro, com nutrição adequada, não existe milagre, mas dos 14 aos 18 meses, mais de 90% das fêmeas já estão ciclando. Então, isso mostra toda a precocidade sexual do Senepol, que é importantíssimo para o encurtamento de ciclo. Não, eu tenho condições de recriar e também fazer uma terminação, um semi-confinamento ou confinamento, ir para um projeto de carne. Hoje tem alguns nichos de mercado, a gente está vendo toda hora coisas novas, o que parecia que era só os grandes frigoríficos que poderiam fazer, hoje as marcas estão se consolidando, com marmoreio X, com espessura de gordura, com idade. Então assim, os nichos da carne, o brasileiro,
ele é ávido por churrasco. Só que a gente comeu sempre aquele churrasco tradicional. E hoje a gente está... a ponta de peito não chama mais ponta de peito, chama granito. Então, assim, uma carne que era de segunda passa a ser hoje uma carne extremamente valorizada, trabalhada, tanto na sua toalete como no seu marketing. Você pegava uma paleta, hoje é o shoulder, que tem quase que o sabor de um filé mignon. O acém é um short rib, né? Um dos cortes do acém é um short rib. Que tem o preço de uma carne de traseiro, né? De um contrafilé, de um filé. Então tudo isso ele pode desfrutar. E um grande pecuarista em termos de volume, ele pode tanto, se ele já tem a base Angus, ele usar o Senepol e fazer essa carne premium. Se ele vai começar, ele pode usar o touro Senepol e fazer usar a mesma estratégia que o médio, né? Vou seguir com as duas linhas e vou vender nos momentos oportunos, ou eu seguro essa fêmea Senepol, se eu tenho uma tecnologia mínima condizente, e insemino com o Angus, e aí dinheiro na capanga, né? Dinheiro na capanga. E Júnior, é muito importante a gente falar também, em função dessa origem da raça Senepol, dessa rusticidade dela, dessa adaptabilidade de vir de uma região de clima inóspito, o Senepol, igual eu falei, tendo uma pastagem, ele consegue se manter e ganhar peso no pasto. E aí, à medida que você tem uma oportunidade de mercado, de insumos, e fala, eu vou fechar esse gado, a resposta dele no confinamento é muito maior do que se você estiver trabalhando com uma base só zebuína, né, Júnior? Nós temos os programas de avaliação de eficiência alimentar. Todos os balanceamentos, né, do programa nutricional, feito por especialistas, é embasado na raça Angus, né? Nós não temos as exigências nutricionais a nível de NRC, de Cornell, para a raça Senepol. Quando você usa essa base de referência, de exigências da raça Angus e faz o mesmo racionamento para o Senepol em animais puros, isso se estende obviamente ao meio sangue, você tem um incremento de 20 a 25% de ganhos a mais. Então, estou lá numa prova de eficiência, fiz a ração para ganhar 1 quilo, considerando as referências do Angus. Nós ganhamos 25% a mais quando utilizado o Senepol. Isso faz anos que a gente está compilando isso. Em outras palavras, com 25% a menos de concentrado, eu consigo o mesmo ganho que eu estou buscando como referência da raça Angus. Aí você pega e multiplica isso em escala, né? 100 mil, 5 mil animais confinados, você vê onde vai parar. O resultado disso é impressionante, é muita eficiência. Pessoal, nós vamos chegando ao final desse segundo capítulo, né, do nosso guia prático da raça Senepol. Aqui nós abordamos, né, Júnior, o que fazer, como definir o meu projeto, se eu sou pequeno, se eu sou médio, se eu sou grande produtor. Pessoal, não esquece, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. No próximo capítulo, então, nós vamos falar de como criar, de como iniciar e também como ganhar dinheiro com o Senepol PO. Nos encontramos no próximo capítulo. Um abraço!